Elon Musk não mandou uma indireta, ele simplesmente jogou gasolina, pegou o fósforo, riscou e disse bem assim: Trump está na lista do Epstein. É por isso que ela nunca veio ao público. Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Tudo isso aconteceu no dia 5 de junho de 2025, onde após essa fala, as ações da Tesla caíram mais de 15%. E se você tá achando isso aqui é só fofoca de gente rica, de político e empresário, cara, assim, o buraco é muito mais embaixo, você vai entender por quê. Fala pessoal, quem tá falando é Pedro Guedes, sou economista do canal, e hoje você vai entender que quem tem o poder do colateral domina e quem não tem serve. Se você não sabe o que é colateral, aguarda, porque isso aqui é de muita importância para você entender tudo que tá acontecendo com o Elon Musk e o Donald Trump nesse exato momento. Vamos contextualizar um pouquinho do que está acontecendo. Nos últimos dias, Donald Trump e Elon Musk tinham trocado várias farpas ali pelo antigo Twitter, o famoso X, então jogava de um lado, outro jogava do outro, até que o negócio simplesmente se escalou de um jeito gigantesco e o último Twitter que o Elon Musk postou referente ao assunto foi esse aqui: Time to drop the really big bomb. Aí ainda marcou o Donald Trump, né? Is in the Epstein files, that is the real reason they have not been made public. Ou seja, está na hora de jogar a verdadeira bomba. Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Esse é o real motivo deles não terem ido a público. Have a nice day, DJT. Ou seja, tenha um bom dia, Donald J. Trump. Ainda botou embaixo, né? Mark this post to the future, the truth will come out. Ou seja, salve esse mark, né? Guarde, salve, enfim, esse post pro futuro, porque a verdade vai vir à tona. Que bomba! Se você não sabe quem é Jeffrey Epstein, você vai descobrir no vídeo de hoje e porque isso aqui é uma acusação grave e do porquê Tesla caiu 15% depois desse anúncio. Nesse tempo foram mais de 19 milhões de visualizações em 6 horas desde que ele tinha postado esse X, esse Twitter, nem sei como é que chama mais isso. E basicamente o clima em Wall Street de alegria virou de desespero. E aí a Tesla simplesmente caiu mais de 15% de valor de mercado por causa que a gente tinha um momento de certeza, tranquilidade e simplesmente do dia para noite o negócio colapsou assim, foi de 0 a 100 muito rápido. Você deve estar se perguntando, o que danados é essa lista de Epstein que tanto ele falou? Jeffrey Epstein foi um bilionário que virou símbolo máximo do que há de podre nas elites globais. Ele concluiu o ensino médio antes do previsto e logo ingressou na faculdade para estudar ciências matemáticas. Só que ele abandonou o curso 3 anos depois, aparentemente porque já não havia mais nada para aprender lá. O cara era um prodígio, em outras palavras. Mesmo sem diploma, ele conseguiu um emprego de professor de física e matemática numa escola em Manhattan. E foi lá que ele chamou muita atenção de um pai de um aluno que indicou para ser sócio de um banco de investimentos em Nova York. Lá em Wall Street, Epstein brilhou desde o começo. Ganhou espaço rapidamente na divisão de clientes ultra ricos, onde orientava sobre risco fiscal e estratégia de investimentos para os clientes. Já em 1981, com o prestígio consolidado de uma carteira de clientes poderosos, ele decidiu fundar sua própria gestora, a J. Epstein & Co. E quem foi seu primeiro cliente? Les Wexner. Se você não está familiarizado, é o dono da Victoria's Secret. A partir daí, sua ascensão foi meteórica. Cercado de bilionários, políticos, celebridades, Epstein passou a frequentar festas exclusivas e eventos de alto escalão. Entre seus contatos mais notórios, Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates e o príncipe Andrew, todos vistos em viagens e propriedades ao lado do empresário. Com a fortuna acumulada, Epstein adquiriu mansão na Flórida, no Novo México, Manhattan e até a famosa e polêmica ilha particular no Caribe. Nos anos 2000, era retratado pela mídia como um bilionário enigmático cercado de poder, luxo e bajulação. Só que ele tinha um outro talento, manipular gente poderosa. O cara era bom nisso também. Tudo devido à famosa ilha de Epstein. Essa mesmo que a gente acabou de falar no Caribe. O cenário repleto de celebridades, influencers, políticos, governantes e até mesmo os príncipes frequentavam o lugar. E ali se formava um ciclo de poder, que aqui eu quero chamar de colateral. Ele produzia, registrava e guardava o colateral para mais adiante ser usado contra qualquer pessoa que visitava sua ilha. E se você chegou até aqui e você percebeu que o mundo é movido por controle, chantagem e interesse, já deixa o seu likezinho maroto que é muito importante. E se você ainda não acredita nisso, acha tudo teoria da conspiração, guarda o like, guarda sua inscrição, mas tenho certeza que você já percebeu do que a gente tá falando aqui, então você vai deixar o like e você vai ajudar o canal. Então vamos continuar. E aí, para você entender o que é mais importante nesse vídeo, você precisa entender uma palavra-chave: colateral. E por que Epstein era um cara tão poderoso? Não era porque ele tinha dinheiro, tudo bem que isso importa, mas é porque ele tinha controle sobre as outras pessoas. Epstein foi acusado por dezenas de meninas menores de idade de ter
em sua ilha. E aí ele acabou sendo preso, pagou fiança, nenhum dos seus bens foi apreendido, não teve nada de fato mesmo apreendido. Ele saía na maior parte do dia da cadeia para trabalhar e voltava à noite só para dormir. Era basicamente um preso que só vivia na prisão para dormir. Resumindo, só vivia regado de regalias mesmo estando preso. E aí fica aquela grande pergunta: como é que um cara acusado de abusar de menores de idade foi preso, não perdeu nada e simplesmente continuou quase que a sua vida do mesmo jeito? Aqui é onde entra a história do colateral. Tudo começa com o candidato, o pretendente que está ali. Então você tem ali um CEO, um político, um aspirante a senador, a governador, a presidente, que tem ali um bom futuro, um futuro próximo primeiro pela frente. Só que você sabe que você precisa de um apoio, de um financiamento, de um investimento para poder decolar. Afinal, a gente conhece que muito hoje em dia de poder se resume a favores, principalmente quando a gente fala de política. E aí você é convidado para uma festinha na ilha do senhor Jeffrey Epstein. E lá você simplesmente comete o mesmo erro, só que tudo está registrado. Agora, Epstein tem um vídeo seu e simplesmente você nunca mais trai ele, nunca mais. E aí é assim que o jogo funciona. Imagina se Jeffrey Epstein tivesse um vídeo de Donald Trump com uma menina menor de idade. Será que Donald Trump iria trair ele? A família de Trump iria ficar do lado dele se saísse um vídeo publicamente dele com uma pessoa menor de idade? É bem provável que não, né? E aí fica a grande pergunta: será ou não que ele iria ser obediente ao Epstein? Provavelmente ele seria, não é isso? E é para isso que existia a ilha de Epstein. Ele simplesmente pegava pessoas que tinham ali potencial futuro a ser boas pessoas na política, governantes, celebridades, influencers, e essas pessoas pediam favores para ele. Ele falava assim: tudo bem, não tem nenhum problema, mas vai lá na ilha do Epstein, vai participa da festinha dele e depois a gente ajuda. Porque pare e pense, não tem como o Epstein ou qualquer outra pessoa que financie, por exemplo, um aspirante ali a senador dos Estados Unidos, sem ter uma garantia. Imagina que você é o candidato a ser senador dos Estados Unidos e eu vou te financiar. Eu vou, te financio, pago, e simplesmente você vira senador e você me trai depois. Eu não tenho nenhum colateral, não tenho nenhuma garantia sua. E aí quando você ia para a ilha do Epstein, o que acontecia é que a partir de agora eu tenho um colateral seu. Você vai ou não ser fiel a mim? Será que você realmente vai me trair mesmo depois de eu ter te financiado, sabendo que agora eu tenho um vídeo seu na ilha do Epstein? É bem provável que você não iria me trair. E aí você fica numa coleira, fiel, obediente, gentil, bem domado, em outras palavras. E isso não é porque você é meu amigo ou porque eu te financiei. É uma chantagem preventiva, essa é a grande palavra. E aí fica a suposição: será que todas essas pessoas que frequentaram Bill Clinton, Donald Trump, Bill Gates, Stephen Hawking, todas essas pessoas estavam envolvidas nesse esquema ou simplesmente só iam para as festas? Não à toa que a gente tem diversas fotos dessas pessoas junto com Epstein. E sabe quem nunca apareceu lá? É isso mesmo, Elon Musk. Talvez deva ter sido por isso que ele soltou essa bomba recentemente. E aí a grande pergunta: por que a Tesla caiu mais de 15% se o Elon Musk não tinha nada a ver e não estava envolvido com isso? É simples, porque o mercado não é feito de totalmente racionalidade ou dados concretos. É feito muito de emoção e percepção futura da realidade. Quando a gente fala de um investidor, ele não quer muitas incertezas sobre o futuro, ele não quer grandes altos e baixos. Então, acaba que simplesmente devido a aquele estopim, aquela bolha ali ter sido furada, pode ser que aconteça uma retaliação muito pior. Não à toa que o Donald Trump disse depois que provavelmente ele vai cortar os incentivos das empresas de carros elétricos como a Tesla. Logo em seguida, o Elon Musk falou que ia cortar simplesmente todos os foguetes, todas as ajudas que a SpaceX, que é a empresa de foguete dele, fazia em relação ao governo, em relação à NASA. Bem curioso, né? Um ataca de um lado, o outro ataca do outro. Você tem do lado um dos caras mais ricos, se não é o mais rico do mundo, do outro o homem mais influente, o homem mais poderoso do mundo. E o que acontece é que, dado toda a incerteza, o mercado vende. O mercado não quer estar participando disso porque sabe que o desastre pode ser muito pior. E aí, todo mundo vendendo, ninguém comprando, os preços desabam. Então, o que eu acho dessa história toda? Pode ser que o Elon Musk seja um cavalo de Troia nessa história? Pode. Ou seja, você deve ter ouvido o cavalo de Troia, que ele simplesmente é um presente que é dado, né? O presente chegou ali pro Donald Trump e depois que o presente é recebido, sai vários cavaleiros de dentro do cavalo e, cara, incendiam tudo que tá ali dentro. É o famoso cavalo de Troia. Não podemos negar aqui que o Donald Trump, ele foi eleito sim, teve um suporte gigantesco do Elon Musk e acredito ali que seja bem improvável que o Donald Trump ele teria de fato sido eleito se não tivesse ajuda do Elon Musk, tá? Acho bem difícil quanto a isso mesmo. Mas pode ser que o Elon Musk seja esse cavalo de Troia. É uma possibilidade. Mas eu também não acho que ele tá ligado pelo outro lado, o lado da
da esquerda americana, lá dos democratas. Então talvez ele pode ser aquele cara que esteja ali no meio do caminho, toca problema de um lado, joga problema do outro, diz, é isso, eu não pertenço a problema nenhum, eu não pertenço a lugar nenhum, eu não faço parte da esquerda nem da direita, e é isso, eu vou tocar o terror onde eu puder, e é isso. O que pode acontecer a partir de agora? Simplesmente as pessoas ignoram, fingem que nada aconteceu, Donald Trump esquece, e é isso, segue o jogo, ele pode simplesmente os arquivos e soltar, e aí vai ser um problema desgraçado pro Trump, essa é a grande verdade, mas eu acho bem difícil disso acontecer, até porque muitos nomes famosos poderiam estar envolvidos, muitos nomes importantes poderiam estar envolvidos quanto a isso, e aí já sabe, né, isso vai afetar muita gente de alto escalão, acho difícil que isso venha à tona, que isso vai acontecer. Então assim, não tá muito claro ainda o que o Elon Musk quer com essa história toda, mas assim, a lua de mel acabou, simplesmente já estou no divórcio, ele com o Donald Trump, e como eu digo, tá bem provável que seja ali um cavalo de Troia, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, é algo que me parece, olhando, mas pode ser que não, pode ser que seja só uma estratégia de mercado e eles voltem a ser amigos novamente, mas acho muito difícil, uma estratégia muito ousada o que ele fez. E também não duvido nada, por exemplo, se o Donald Trump estiver nessa lista, se ela realmente existir, também tem esse ponto. Mas são cenas para os próximos capítulos. Agora eu quero saber de você já investe no exterior, tem ações da Tesla? Bota aqui nos comentários. Você também conhecia a de Epstein? Uma história muito curiosa sobre os colaterais. É isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se investiu do topo, já deixou o like, se inscreveu no canal logo no começo. Se você não é, chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante. É isso, é só o começo.